Olá, oitavo ano. Então, vamos lá, a correção das expressões algébricas que eu estava devendo para vocês. Então, eu vou ler e explicar para vocês, para quem ainda está com muita dificuldade. Esse conteúdo realmente é complicado, tá? Aqui, ó, número 1. Você já sabe que a área de um retângulo equivale ao produto do comprimento pela largura, ou seja, comprimento vezes largura, certo? A área de um quadrado equivale ao quadrado da medida do lado do quadrado, ou seja, como os lados são iguais, lado ao quadrado. Como você faria para calcular a área de cada figura a seguir? Então, a letra A, cada lado tem 3. Então, 3 ao quadrado. Só isso, não precisava multiplicar. Era só para mostrar como você faria para calcular, tá? Letra B. Então, é um retângulo, lado vezes lado. São lados diferentes, retângulo, óbvio. Então, não tem valor numérico, tem o quê? Valor A e B. Qual é o cálculo? É o produto, A vezes B. Não tem como multiplicar, porque nem tem número, né, pessoal? Letra C, 2x é um lado, y é o outro lado desse retângulo. Então, é só 2x vezes y, certo? Das expressões que você escreveu para representar as áreas das figuras, quais foram escritas usando-se apenas número? A expressão A, certo? 3 ao quadrado. Números e letras. Ó, a letra C, que tem o 2, tem o x e tem o y. E apenas letras. Letra B, A vezes B, certo? Pessoal, aqui, ó. Essa primeira é aqui, a número 2, letra C, a expressão C, e a 3, a expressão B. 2. Observe as expressões matemáticas a seguir. Que diferença você observa entre elas, pessoal? A gente está estudando expressões algébricas. Álgebra é quando tem letras, certo? Aritmética é quando só temos números ou os valores numéricos. Então, ó, eu fiz mais ou menos uma resposta aqui, mas como era resposta pessoal, era algo parecido com isso que vocês escrevessem. Teve gente que colocou bem certinho, teve gente que ficou um pouco a desejar, mas aí eu considerei, certo? Considerei o que deu para considerar de certo. Ó, nas letras A, nas letras D, só tem números, então só valores aritméticos. Claro que vocês não iam saber dizer valores aritméticos, mas dizendo que tinha só números, estava bom. Na letra B, a gente tem só letras. Na letra C, a gente tem números e letras, certo? Valores algébricos, valores aritméticos. Quando tem letra, algébricos. Quando tem números, aritméticos, certo? Vamos à próxima. Aqui era para montar as expressões, ó. Em certa loja, um livro custa X reais. Então, um livro é igual a X. X reais. E um caderno custa Y reais. Ou seja, pessoal, eu não sei qual é o valor, mas não é o mesmo valor de um livro e de um caderno. Qual a expressão algébrica que representa o valor total pago por Caio ao comprar 5 livros e 8 cadernos iguais a esses na loja? Então, qual é a expressão que representa o valor que ele vai pagar? Se ele comprou, deixa eu achar aqui. Se ele comprou, Caio vai pagar 5 livros, ele vai pagar 5 vezes X. Então, 5x. Mas ele comprou também 8 cadernos. Então, mais quantos? 8. Quantos que vale os cadernos? Eu não sei. Vale Y. Quando eu não sei o valor é que eu uso uma expressão. Então, Caio vai pagar 5 vezes, aliás, 5x mais 8y. Certo, pessoal?
Essa é a minha resposta. E ele vai ter que fazer esse cálculo aqui, certo? Se eu desse o valor, vocês substituiriam aí, que é o assunto que vem logo em seguida aí na nossa correção. Em uma empresa trabalham H homens e M mulheres. Letra A. Qual a expressão algébrica que vai representar? O total de pessoas que trabalham nessa empresa. Só somar, né, pessoal? Que ou é homem ou é mulher, né? Então, H mais M. A diferença entre o número de homens e o número de mulheres que trabalham nessa empresa. Diferença é menos. Então, homens H menos M, que são as mulheres. A razão entre o número de homens e o número de mulheres que trabalham nessa empresa. Razão é uma divisão, é uma fração, certo? Então, H sobre M. Letra B. Alguma das expressões algébricas que você escreveu é fracionária? Qual? Sim, então a última expressão ali, H sobre M, ou H dividido por M é a mesma coisa, tá, pessoal? Número 3. A área de um retângulo pode ser dada pelo produto das medidas dos dois lados consecutivos, certo? A gente já viu lá nos primeiros exemplos. Qual é a expressão algébrica que você pode escrever para representar a área desta figura aqui, ó? Esse ladinho vale x, mas eu quero todo esse retângulo, certo? Quantos x tem aqui, ó? Preciso desse lado todo. Tem 1, 2, 3, 4. Então, 4x, o produto é lado vezes lado, certo? Vezes, o outro lado tem o quê? Tem y, mas tem quantos y aqui? 1, 2, 3. 3y. Logo, 4 vezes 3 é quantos, pessoal? 12 e x, y. Porque eu não sei o valor de x nem de y, certo, pessoal? Poderia contar? Ia contar aqui, ia contar 12. Só que x, y, porque eu não sei quanto que vale o x, nem quantos vale o y. Não é o mesmo tamanho esses ladinhos aqui, certo? Vamos para esta aqui, ó. Agora sim, substituindo o x por um valor numérico, ó. Calcule o valor numérico na forma decimal da expressão algébrica. Forma decimal é com vírgula e não com fração, certo? Quando é forma decimal é porque é para usar vírgula. Eu montei aqui a expressão trocando x por 4, porque x é igual a 4. Então, aqui no lugar do x eu coloquei 4, coloquei 4, coloquei 4, certo? Vamos continuar aí. 1/4 é igual ao quê? A maioria já pegou a calculadora e fez, né? 1/4 é uma parte de 4. 25%, 0,25 e aí vai, tá, pessoal? Menos 4 mais... Qual é a raiz quadrada de 4? É o quê? Qual é o número que multiplicado por ele mesmo que dê 4? 2 vezes 2, certo, pessoal? Agora, menos 0,25 menos 4. Aqui, ó. Dá quantos? O maior é 4. Então, 4 menos 0,25 vai dar 3,75, tá? Querem que eu faça a conta aqui no ladinho? Deixa eu ver como que eu vou fazer. 4,00, certo? Tem que ser assim. Opa! Aqui e aqui 0,25 menos 0,25 número
certo? Vai pedir emprestado. Aqui vai ficar 10. 10 menos 5, 0. Aqui fica 3. Aqui fica 9. 9 menos... Ai, 10 menos 5, 5. Depois eu arrumo certinho ali de baixo. Aqui fica 9. 9 menos 2, 7. Vírgula debaixo de vírgula. Aqui ficou 3 porque emprestou. 3 menos 0, 3. Opa. 3. Tá? Só que o sinal é do número maior. Qual é o sinal do número maior? Do 4, que é negativo. Menos 3,75 mais 2. Qual é o maior? Menos 3. Então, a resposta vai ser negativa. 3,75 tira 2. 3 tira 2. 1,75. Certo, pessoal? Depois eu arrumo aqui certinho. Ó, tá aí. Então, a resposta é menos 1,75. Vou dar aqui coloridinho. Essa daqui, ó, número 7. Identifique qual das expressões algébricas a seguir são monômios. Vamos ler o que é monômio, ou termo algébrico. Toda expressão algébrica é representada apenas por um número ou apenas por uma variável ou por uma multiplicação de números e variáveis, em que a variável não esteja nem no denominador, nem no radical, certo? Ó, aqui temos o que? Uma potência. Sim, é um monômio. Aqui, só um número menos 10. É um monômio. Aqui eu tenho uma soma, então não é. Aqui eu tenho menos 2,1 bx ao quadrado. Tenho o que? Uma multiplicação. Multiplicação, sim, é. Aqui eu tenho uma subtração. Não é. Aqui eu tenho um número fracionário. E aqui tem uma multiplicação com variáveis. Ele é um monômio, tá? Só não vai ser se a variável estiver aqui no denominador. Por exemplo, a letra G, ó, tem variável no denominador, então não é. Y ao cubo, sim, é um monômio. Sobre xy, não, porque estão aqui no denominador. E aqui, ó, parece ser uma expressão, um monômio, porém, ele está dentro da raiz. Então, não é monômio, certo, pessoal? Era isso a nossa correção de hoje. Obrigada.